sou o Luiz Felipe, falo aqui da Comunidade Evangélica de Maravilha. Muitos anos atrás, na época em que eu ainda estava na juventude, nós tínhamos uma galera bem legal que se reunia, que gostava de estudar a respeito da Palavra de Deus, gostava de se aprofundar mais na Palavra de Deus. E nós tínhamos em nosso grupo um jovem que também lia bastante da Palavra de Deus, discutia assuntos que muitas vezes nós até nos sentimos um pouco constrangidos ou despreparados para podermos discutir. Aquele jovem entrava nesses assuntos, discutia e dava às vezes respostas muito boas. Porém, aquele jovem não tinha uma vida de acordo com as instruções que a Palavra de Deus nos dá. E por vezes nós questionávamos ele, pedindo: poxa, tu já conhece tanto a respeito da Palavra de Deus, quando que tu vai de fato assumir a identidade de cristão? E aquele jovem prontamente respondia: não, eu vou aproveitar a vida mais 2 ou 3 anos e aí eu entro de fato nisso. Aí eu me torno um cristão de verdade. No nosso dia a dia, muitas vezes agimos dessa maneira também. Conhecemos o que é certo, conhecemos o que a Palavra de Deus nos instrui a fazer. Mas, como isso fere muitas vezes as nossas próprias vontades, nós nos sentimos no direito de escolher: não, semana que vem eu cumpro aquilo que a Palavra de Deus está pedindo para mim. Hoje eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. E assim nós vamos colocando outras coisas em nosso coração no lugar que deveria pertencer somente a Deus. Isso nos mostra que nós de fato não entendemos o significado, o real significado do primeiro mandamento. Ao pensar no primeiro mandamento, se você logo veio à sua mente e você lembrou do amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, você não está errado. Mas você lembrou de um resumo que Jesus fez quando foi questionado pelos fariseus. Um resumo no qual Jesus mostra uma parte bonita desse mandamento. Mas se nós lermos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, os versos 1 a 6, nós vamos ver o que realmente o primeiro mandamento significa na sua totalidade. Diz assim o texto: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Quando Jesus resume tudo isso aqui, dizendo que o grande mandamento é que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas, é isso aqui que Jesus está resumindo. Mas quando nós olhamos para o texto do Êxodo, nós percebemos que Deus não nos dá uma opção, Deus não nos dá uma condição de podermos, às vezes, dividir a nossa fé, o nosso coração com Deus e mais algum objetivo nosso, ou Deus e mais algo que eu queira alcançar, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Não existe espaço para isso. Deus é um Deus ciumento. Ele não gosta de dividir espaços. Ou você entrega tudo a Ele e passa a viver uma vida de acordo com a palavra dele, ou nós não fazemos parte do povo de Cristo. Essa é uma história que não existe um meio termo. É como aquela alegoria dizendo que um homem estava em cima de um muro. De um lado estava o paraíso, onde os anjos a todo momento diziam para ele: vem para cá, pula para o nosso lado, vem para cá que aqui é melhor. Do outro lado do muro estava o inferno, e o diabo não se importava com aquele homem, continuava fazendo as suas coisas, nem olhava para aquele homem. De novo aquele homem voltava a olhar para o lado do céu, e os anjos estavam lá com ainda mais insistência dizendo para ele: pula para cá, vem
vem ficar com a gente desse lado. Até que de repente aquele homem olhou para o diabo e disse: poxa, o pessoal aqui está se esforçando tanto para que eu pule para o lado deles, o que é que tu tem para me oferecer para que eu vá para o teu lado? E o diabo então olha para aquele homem e diz: nada, o muro já é meu, tu já está do meu lado. Assim funcionam as nossas decisões de fé. Assim funciona a nossa vida em relação à palavra de Deus. Não existe um meio termo. Ou nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, entregamos o nosso coração verdadeiramente a Ele, pedindo que somente Ele faça morada em nossos corações, ou nós não fazemos parte do corpo de Cristo. Deus não divide o espaço com ninguém. Deus é ciumento e quer que nos entreguemos a Ele verdadeiramente e não somente em parte. Ele não quer um pedacinho do nosso coração, um pedacinho da nossa vida. Ele nos quer por inteiro, andando, vivendo e agindo de acordo com a palavra dele. Que de fato, no seu dia a dia, você possa andar de acordo com os ensinamentos que Deus nos dá na sua palavra. Que você possa ser uma chama acesa, uma brasa viva, onde quer que você esteja, propagando o evangelho do reino com as suas atitudes, sendo um exemplo de fé, um exemplo de vida cristã para outras pessoas, um exemplo de alguém que verdadeiramente entregou a sua vida a Deus. Amém.